Cara, que filme foi esse? Muitas entidades bizarras, uma sensação de aprisionamento e um silêncio agoniante. Então, bora falar de Backrooms, um não lugar. Eu já começo dizendo que ele superou as minhas expectativas, foi muito bom e, claro, esse vídeo vai ter muitos spoilers e muitas explicações. Dirigido por Kenny Parsons, os Backrooms são como uma lenda urbana da internet. Pra mim, eles são mais como uma mistura de Sete Além com um mundo invertido ali de Stranger Things, só que em um universo muito maior. O filme conta a história do Clark, que é um vendedor de imóveis que está em constante conflito com a própria mente e com a vida pessoal dele. E essa é uma das principais narrativas dos Backrooms, que no filme não é nada mais nada menos do que um reflexo de um ciclo de memórias tanto de pessoas quanto de lugares. Ou seja, o acontecimento que você vivenciou em algum local e que hoje é só uma memória vai estar representado nos backrooms, mas só que ele pode estar uma bagunça, tanto pelo que você viveu ali, quanto pelas próprias deformações que os backrooms conseguem fazer nas coisas. Inclusive, se você ficar preso dentro de um backroom, a sua própria imagem humana vai se deformando ao longo do tempo, porque o lugar consegue fazer isso, com pessoas, com objetos, com os próprios lugares. E esse é um dos principais relatos que existem até mesmo fora do filme do que os backrooms conseguem fazer com as coisas. Um dos principais exemplos não está dentro do filme, mas são os incêndios, que eles ficam tanto tempo perdidos ali que eles começam a perder as características humanas e ficam totalmente deformados. Eu sei que algumas coisas podem parecer meio confusas, mas essa é a intenção do próprio filme e das histórias por trás de tudo isso. Não é ter algo linear, mas é ter algo criativo que vai conseguir te prender ali naquele local e te fazer ter uma maratona, uma verdadeira odisseia para tentar sair dali. Após ser expulso de casa, o Clark está vivendo na loja de móveis dele. Só que essa loja tem muitos problemas com iluminação. As luzes ficam, claro, né, como um bom filme de terror, se apagando do absoluto nada. E é em uma noite com tudo absolutamente escuro que o Clark acaba no-clipando para outra realidade. No-clipar é uma linguagem muito comum do universo de videogames quando você atravessa a parede. É nesse momento que a gente tem a representação do nível zero, o nível das salas de escritórios. Claro que ele fica sem entender absolutamente nada. Ele vê alguns móveis da loja dele amontoados ali no meio da sala. Ele vai pesquisar um pouquinho o local. E a parte mais bizarra que eu achei dessa cena foi que antes de voltar para a realidade, ele roubou um banco. Cara, até agora eu não consegui entender o porquê disso. Como é que ele vai comprovar que ele foi para outra realidade com um banco? Um banco tem em qualquer lugar, né? Pelo amor de Deus, isso daí eu achei meio insano. Ele conta toda essa história pra psicóloga dele, que, claro, não vai acreditar em absolutamente nada, e não satisfeito em roubar um banco só, ele continua no clipando pra outra realidade. Só que dessa vez ele leva a Cat e o Bob com ele pra gravar algumas cenas. Acho que ele entendeu, né, que não dá pra comprovar que você foi pra outra realidade só pegando um banco desse lugar. E os dois queridos que foram convidados, assim, gratuitamente, aí pra uma outra realidade, acabam caindo em uma bela de uma cilada. Então já fica a dica aí, tá, gente? Se alguém te chamar para atravessar uma parede para não clipar, não vai. Não vai. Os três, os dois que foram convidados e o Clark, ficam presos ali naquele local e depois de dias de desaparecimento, a psicóloga do Clark vai atrás dele, só que ela acaba não clipando também, depois que ela vê uma mosca atravessando a parede na frente dela. Outro ponto importante de falar aqui é que aparecem diferentes entidades ao longo do filme. Como eu comentei com vocês anteriormente, o local ele consegue deformando as pessoas. Então, algumas daquelas entidades são pessoas que se perderam em algum momento na vida ali nos backrooms, ficaram ali, o local foi transformando. E tem várias referências também de níveis diferentes. No final, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Uma das cenas mais marcantes, tem várias, é quando a Mary, que é a psicóloga do Clark, encontra uma parede, tem vários desenhos nessa parede, explicando a história de tudo que acontece ali e o que é o coração de tudo aquilo. E é nesse momento que o Clark reaparece e a gente vai começar a entender quem que ele é de verdade agora. O Clark tá completamente maluco das ideias, ele tá uma pessoa muito mais agressiva. Eu não vou dar o spoiler aí do que vai acontecer, mas só que lá no início a gente já tinha tido uma dica que ele era um cara mais explosivo. Só que agora ele tá totalmente desenfreado. Só que não parece que é o local que tá transformando ele, mas sim que ele se permitiu ali naquele meio de te bloquear e trazer à tona toda a parte ruim que existia dentro dele.
Ele vai fazer um super terror psicológico com a psicóloga dele. Eu não vou contar o plot twist do que vai acontecer com ele, só que já existe lá dentro uma entidade que é uma versão do Clark dentro dos Backrooms. E para quem não entendeu quem são aquelas pessoas com aquela roupa ali grandona de EPI no início e no final do filme, aquela equipe Meg, que no universo dos Backrooms, fora do filme, são pessoas que já se perderam em algum momento ali dentro do Backroom, não se transformaram e continuam ali para ajudar novas pessoas que acabam se perdendo nos Backrooms. Porém, dentro do filme, depois de um tempo, a gente entende que, na verdade, a equipe Meg vem monitorando tudo que rola ali para um instituto chamado Async, desde que aconteceu algum incidente grave ali com uma máquina de ressonância magnética, que meio que deu start em tudo isso. E assim, cara, pra mim, o filme deu vida de forma majestosa para as histórias que estão na internet. Foi muito bem contado, construído. Só que eu senti falta de algumas regras de sobrevivência que a gente sabe que são comuns nos Backrooms. Por exemplo, quando a Cat e o Bob morreram, eles não tiveram nenhuma oportunidade de cumprir alguma regra de sobrevivência para conseguir sair dali. E a gente sabe que nas histórias geralmente você tem regras de sobrevivência para sair daquele local ou para ir para outros níveis. Então eu senti um pouquinho de falta dessas regras. Gente, eu percebi agora que eu dei um super spoiler pra vocês. Mas sobre isso, foi um spoilerzinho, assim, não foi tão grande não. Vai acontecer muita coisa além dentro do filme. Leve retocadinha no lipstick, e é sobre isso. Agora bora falar das histórias por trás de tudo isso. O que afinal são Backrooms? Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico de forma bem completa o que são os níveis, as entidades, a origem. Vou deixar no card aqui pra vocês. Mas claro que a gente vai dar uma resumida aqui também. Em 2019, no 4chan, algum ser iluminado publicou uma imagem de um lugar vazio que tinha exatamente a mesma pegada dos escritórios que estão no filme, e algum outro querido iluminado também comentou na imagem dele que era pra gente tomar cuidado ao atravessar para uma outra realidade, porque a gente poderia parar em algum backroom, como se fosse algo super natural, né? Super normal, acontece toda hora. Seguindo a imagem original de onde tudo isso começou, que é a imagem do nível 0, ou nível dos escritórios, a descrição é a seguinte: esse é um lugar onde não há nada além do fedor de um carpete velho e úmido, a loucura de um amarelo monocromático e milhares de salas vazias. E no final ele ainda dizia a seguinte frase: que Deus te salve se você ouvir algo vagando por perto, porque com certeza essa coisa já te ouviu. Algo bem leve assim, né? Tranquilaço, tranquilo. Os backrooms são divididos em níveis e geralmente são lugares sombrios, silenciosos, com uma sensação de labirinto, de infinitude. Eles podem ser diversos locais, desde um escritório, uma floresta, um corredor de um hospital. Existem centenas. Já as entidades fora do filme são criaturas que surgiram no local ou que caíram ali, né? Algumas pessoas que acabaram no clipando e foram transformadas ao longo do tempo. Dentre as mais famosas estão os Smilers, que são criaturas que você não consegue ver o corpo, só um sorriso grande que se abre no meio da escuridão. Desde então, o pessoal tem criado diversas entidades, níveis, objetos, regras de como entrar e como sair daquele local, e geralmente essas histórias retratam a insanidade do que você vai passar ali dentro e qual entidade vai te perseguir naquele nível. A ideia de um filme começou quando o próprio Kenny, que é o diretor e é uma das pessoas que sempre alimentou essas histórias dos Backrooms na internet, fez um curta e o vídeo acabou viralizando bastante no YouTube. Hoje, os principais lugares que você vai encontrar essas histórias sendo criadas, outros níveis, outras entidades, inclusive se você quiser começar também a fazer parte, você vai encontrar principalmente no Reddit, no próprio 4chan e nas Backroom Weeks da vida. Mas a pergunta que não quer calar: e aí, eu recomendo esse filme pra você? Sim, ele é muito bom. Pra quem conhece as histórias ali por trás, todas as origens, esse filme vai ser eletrizante. Mas até mesmo para você que ainda não conhecia nada sobre, né? Porque depois desse vídeo aqui você já vai mais preparado para assistir o filme, vai ser muito bom, independente se você já viu alguma coisa ou não. Então, vale a pena, é realmente um filme que tá muito bom. Agora a gente vai falar dos níveis e das entidades que eu identifiquei no filme. Então, se segura aí na cadeira que vai ter muita coisa bizarra. Existem as entidades e os níveis oficiais do filme. Esses vocês vão encontrar no fandom Kenny Pixels Backrooms. E existem aqueles que não estão no filme e não foram criados pelo Kenny. E que eu acho que podem ter servido de inspiração. Em relação aos níveis, a gente tem o nível 0, que é também conhecido como nível das salas de escritório.
Esse daí é o originalzão, é onde tudo começou, todas as histórias dos Backrooms, como eu falei pra vocês anteriormente. É algo até anterior ao próprio Kenny. A gente tem também o nível Sublimity, que é o nível 37, mais conhecido por todos nós como o nível das piscinas, só que esse daí sofreu algumas adaptações. Tem também o nível Motion, que é o nível que tem casas e um gramado. São casas mais isoladas, mais espaçadas. Só que eu lembrei dele muito pela forma como as casas ficavam organizadas ali na cidade, ou, enfim, não sei se é um vilarejo, anyway, onde algumas cenas aconteceram. E o nível 53, que é o nível sozinho, Alone, Solitary in the World. Esse daí me lembrou muito a loja do próprio Clark, porque nesse nível existe uma sala e algumas luminárias. Tá que não é uma loja, né? Mas por isso que eu acho que pode ter servido de inspiração. Certeza eu tenho? Não tenho, mas vai que, né? Com relação às entidades, eu confesso que eu não consegui associar nenhuma ali fora do universo do Kenny Pixels. Só que tem um objeto que são algumas câmeras que aparecem em muitas cenas ali nas salas de escritório. Isso me lembrou muito uma entidade que é muito comum e que parece muito uma câmera também, que é muito típica da entidade, é muito típica dos escritórios em si, que é a bactéria. A bactéria é uma das entidades mais agressivas, mais hostis do nível zero, só que ela foi criada pelo próprio Kane. Só que ela não tá no filme, as câmeras que me fizeram lembrar dela. Não sei se eu vou pronunciar certo aqui, tá, gente? Mas uma das entidades se chama Bearded, que é um homem com vários olhos e um corpo gelatinoso. E uma entidade que talvez seja a mais marcante, uma das mais tenebrosas do filme, é a Red-Headed, que é a representação, uma recriação da ex-mulher do Clark na própria memória dele. E eu vou aproveitar para explicar logo uma cena que talvez para quem assistiu tenha ficado muito confusa. Eu tô falando isso porque para mim que assisti ficou muito confuso, eu não entendi nada quando aconteceu. Tive que ir atrás para investigar um pouquinho do que tinha rolado ali. Tem uma cena lá pro final do filme que a Red-Headed, ela tá segurando uma faca e ela simplesmente escuta um barulho e começa a correr do absoluto nada. A gente entende depois, não no filme, tá? Nas investigações aqui na internet, que na verdade esse barulho que ela escutou foi do Clark. E na vida real, sem ser dentro de um backroom, o Clark e a ex-mulher dele tinham uma relação muito conturbada. Então, quando vocês forem assistir, para quem ainda não assistiu ou para quem já assistiu e ficou confuso, agora essa cena está explicada. Outra entidade é o Archibald, que ele tem um rosto distorcido e fica sentado em uma cadeira de rodas com uma abajur do lado. Só que ele não é tão dangerous. E a gente tem o próprio Capitão Clark, que é uma das entidades mais perigosas e mais hostis, que foi inclusive quem a Red escutou naquele momento e começou a correr. Eu vou deixar aqui na descrição os links de onde vocês conseguem encontrar essas informações, tanto do universo do Kenny Pixels, quanto das outras entidades, outros níveis que estão fora das criações do Kenny. Vou deixar aqui na descrição para vocês. E aí, ficou com vontade de criar algum nível, alguma entidade, alguma experiência nos Backrooms? Conta aqui pra mim nos comentários qual que é a sua ideia. Por hoje é isso, pessoal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e de deixar o seu like.